dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor João Daniel na voz. E na aula de hoje a gente vai abordar geometria e polaridade. Essa aula é uma continuação da nossa aula sobre a representação eletrônica de Lewis, ou fórmula eletrônica de Lewis, como queiram. O público-alvo é o primeiro ano do ensino médio, tá? Bora lá. O que vocês imaginam quando a gente fala de geometria e polaridade? Peço que você pause esse vídeo e já já a gente vem com as respostas. Bom, eu acredito que você tenha pausado esse vídeo. Quando vocês pensam em geometria e polaridade, normalmente a gente pensa na geometria da matemática. E quando a gente fala de polaridade, a gente pensa sempre em polos de ímãs, polos de baterias, tá? E se você pensou nessas figuras e nos polos dos ímãs e baterias, você não errou. Na química, a geometria das moléculas e sua polaridade estão intimamente relacionados. Na aula de hoje, a gente vai abordar de forma mais profunda a geometria das moléculas, certo? A organização delas no espaço. A geometria e a polaridade está relacionada ao tipo de ligação química e à distribuição eletrônica. Além disso, é crucial que você compreenda a fórmula eletrônica de Lewis ou distribuição eletrônica de Lewis para que a gente possa avançar aqui com segurança. Tá? Se você não compreende, não entende esse conteúdo, eu peço que você volte e assista a aula de fórmula eletrônica de Lewis. Tá bom? Então, como é que a gente prevê a geometria de uma molécula? Graças ao trabalho desenvolvido pelo Ronald Gillespie lá na década de 60, é possível prever a geometria das moléculas, conhecendo o tipo de ligação que cada átomo faz e a sua distribuição eletrônica. Olha aí, distribuição eletrônica é muito importante. Aqui, o Ronald Gillespie e também o Lewis, eles trabalham essencialmente com a camada de valência, os elétrons na camada de valência ou no nível eletrônico mais externo, né, que é um sinônimo para a camada de valência. Tanto que a teoria proposta por Ronald Gillespie para abordar a geometria das moléculas é a TRPCV, Teoria de Repulsão dos Pares Eletrônicos da Camada de Valência. Então você precisa dominar a distribuição eletrônica, porque se você não domina a distribuição eletrônica, você vai ficar para trás. Então tenha muita atenção quanto a isso, tá bom? Bom, regras para a gente descobrir a geometria das moléculas. Então, a TRPSV tem algumas regras para que a gente possa descobrir ou prever a geometria das moléculas com segurança. Primeiro, escrever a fórmula eletrônica da substância ou do átomo isolado. Não é depender, né? No caso aqui, da molécula. E contar quantos pares eletrônicos existem ao redor do átomo central. Nesse caso, você deve considerar como par eletrônico, aí entre aspas, uma ligação covalente simples, dupla ou tripla. O par de elétrons livre também deve ser considerado como par eletrônico. Certinho? Então, bora lá. Escolher a disposição geométrica que distribua esses pares de elétrons, favorecendo a mínima repulsão entre eles. Lá da física, e também a gente tem visto aqui na química, que elétrons são partículas carregadas negativamente. E cargas de sinal igual, né, como os elétrons são de carga negativa, elas tendem a se repelir. Essa organização geométrica que a TRPSV, né, a teoria de repulsão do par eletrônico na camada de valência, enfatiza, é que esses elétrons têm que estar dispostos de tal forma que a repulsão seja mínima entre eles. Porque se houver repulsão, aquela molécula ela é instável, não estável, instável, apresenta instabilidade, ok? Então aqui eu trago três arranjos, que são três arranjos básicos, e desses arranjos básicos que a gente constrói outros arranjos. Por exemplo, se a gente tem dois pares de elétrons ali envolvidos, a distribuição geométrica, né, será o segmento de reta ou geometria linear. Se eu tenho três pares de elétrons,
eu posso chamar de triângulo equilátero, né? Esses pares vão estar dispostos em um triângulo equilátero. Ou a geometria pode ser chamada também de trigonal plana. Se eu tenho 4 pares de elétrons, essa geometria ela é denominada geometria tetraédrica. Vale salientar que a geometria trigonal plana e a tetraédrica, elas dão origem a outras duas disposições espaciais que a gente vai ver já já. Um outro detalhe é que moléculas biatômicas formadas por apenas 2 átomos, a geometria será sempre linear, sempre em forma de um segmento de reta. Beleza? Então, bora lá. Ritmo de festa. Nossa aula hoje é um pouco curta, a gente vai bater bastante nos exemplos já já. Se você usa balões de festa como uma analogia, você consegue compreender melhor a organização espacial das moléculas. Então, aqui eu trago uma primeira situação em que eu tenho 2 balões amarrados, né, pela ponta. E imagine que cada balão ele é um par de elétrons, atua como um par de elétrons. Então, olha aí naquele caso, eu tenho ali a estrutura linear, a geometria linear. Quando eu amarro 3 balões, ou seja, quando eu tenho 3 pares de elétrons, a geometria possível será a geometria trigonal plana. Quando eu tenho 4 pares de elétrons presos, né, entre aspas, aí como os balões, eu tenho uma geometria tetraédrica. Tá? Como eu disse anteriormente, a geometria trigonal plana ela tem uma derivada dela, que é a geometria angular. Por exemplo, né, caso eu tenha aqui 3 elétrons ligados, a geometria pode ser essa daí, que é a trigonal plana. Está relacionado, né, se eu tenho 3 pares de elétrons ali, né, na minha molécula, a geometria pode ser trigonal plana? Pode. Perfeito, pode sim ser trigonal plana. Mas ela também pode ser do tipo angular, quando eu não tiver aqui esse par de elétron, né, sendo utilizado em uma ligação química com outro átomo. A mesma coisa vale para a tetraédrica. Essa é a única derivada, tá, gente, da trigonal plana. Na geometria tetraédrica, eu tenho 2 derivadas, 2 geometrias derivadas. Uma é a piramidal, quando esse par de elétron aqui ele não está envolvido em ligação química nenhuma. Então, se vocês fizerem esse arranjo com os balões, né, com as bexigas, vocês vão perceber que a base se assemelha muito a uma pirâmide, ok? E se agora eu também não tiver esse elétron aqui da frente, né, essa bola, né, aqui da frente, esse par eletrônico também envolvido em ligação química, o arranjo será do tipo angular também. Então, o arranjo angular ele vai ser derivado ou de uma situação em que eu tenho 3 pares de elétrons ou de uma situação que eu tenho 4 pares de elétrons. Tá bom? Então, é importante vocês estarem cientes disso. Beleza? Vamos para exemplos, vamos bater aqui em bastante exemplo. Eu tenho aqui, né, muitos exemplos. E daqui de cara, eu já deixo uma pergunta para vocês. Quais são as moléculas aí que têm geometria linear? Pause esse vídeo, pense e vamos responder juntos já já. Eu espero que você tenha pausado esse vídeo. As 2 moléculas que tem, aí só tem 2, né? Que tem a geometria linear são... Vou riscar aqui, tá? O F2... Opa, risquei demais. O F2, a molécula de flúor, e a molécula de HBr. Por que, professor? HBr só tem 2 átomos, hidrogênio e bromo. F2 só tem 2 átomos, flúor e flúor. As demais tem mais átomos, não é? Então, a de CH4 tem mais átomos, NH3 mais átomos, por aí vai. Vamos lá fazer agora a geometria do CH4.
tá bom? Então, é uma molécula que eu tenho um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Como é que eu faço isso, professor? Primeira coisa, regra básica, fazer a distribuição eletrônica. Se você não sabe fazer a distribuição eletrônica, peço que você volte e assista o vídeo de distribuição eletrônica. O carbono, ele tem 4 elétrons, aqui eu já fiz a distribuição, tá, gente? Ele tem 4 elétrons no seu nível de valência. Eu posso até fazer aqui a distribuição dele, é 1s2, 2s2, 2p2. No nível 2, que é o nível de valência, o carbono ele tem 4 elétrons. Já o hidrogênio, ele só tem 1 elétron. Então, como é que vai ficar esse arranjo, professor? Vamos lá? Primeiro eu vou fazer da forma bruta, né, entre aspas, e depois a gente vai avaliar a geometria. Então, aqui eu tenho carbono, vou colocar aqui os elétrons dele, e vou colocar ao redor dele os hidrogênios. Carbono tem 4 elétrons ao redor dele, segundo a regra do octeto, precisa ter 8. Para isso, ele vai compartilhar elétrons com o hidrogênio. Então, vou colocar aqui um hidrogênio aqui, outro aqui embaixo, ficou um pouco apertado, outro aqui, outro aqui. Agora vocês me dizem, quantos elétrons eu tenho aqui ao redor do carbono? Quantos pares de elétrons? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Arranjo possível com 4 pares de elétrons é o arranjo tetraédrico, porque todos os pares estão envolvidos em ligações químicas. Então, professor, como é que eu desenharia essa molécula com base na geometria? Ela ficaria dessa forma. Vou desenhar aqui em cima, tá? Esse é o arranjo tetraédrico. Ok? A gente pode seguir? Vamos seguir agora para o NH3, molécula de amônia. Vamos lá. Vou apagar aqui, deixar o hidrogênio aqui, né? E vou fazer a distribuição do nitrogênio. Estou aqui na letra D, fazendo a letra D, tá? Nitrogênio. Distribuição eletrônica do nitrogênio é 1s2, 2s2, 2p3. No nível mais externo do nitrogênio, eu tenho 5 elétrons. Como é que a gente vai fazer isso, professor? Primeira coisa, representação eletrônica de Lewis. Se você não sabe representação eletrônica de Lewis, volte e assista a aula, porque vocês estão vendo a importância da representação eletrônica de Lewis aqui agora. Tá bom? Então vamos lá. Eu tenho aqui nitrogênio. Vou colocar os elétrons dele, né? São 5 que ele tem. Como eu disse para vocês também na aula de representação de Lewis, você distribui, vai colocando um em cada extremidade. E o que sobrar você coloca junto, normalmente em cima, tá bom? Então aí eu tenho 5 elétrons do nitrogênio. Ao redor dele, eu vou colocar os hidrogênios. Um aqui, outro aqui, outro aqui, peraí que apagou ali. Tá? Então aí eu tenho o NH3. Ao redor do nitrogênio, quantos pares de elétrons eu tenho? Se você analisar, você vai ter aqui 1, 2, 3, 4. Professor, então quer dizer que a molécula de NH3, a geometria dela será tetraédrica? Calma. A disposição espacial dos pares de elétrons será tetraédrica. Mas, lembra que eu falei lá atrás quando eu falei da geometria? Ali ele tem um par eletrônico livre, tá? Ele não está envolvido em ligação. Então, quando a gente tem um par eletrônico livre, é como eu fiz aquele X lá nos balões. A geometria não é tetraédrica da molécula, tá? A geometria passa a ser piramidal. Então, a geometria seria essa daqui, ó. NH3. É como se eu tivesse
a geometria é parecida com a do CH4, ó. Só que eu não tenho isso aqui em cima, né, no NH3. Eu não tenho isso. Tá vendo? Como mas as duas, a disposição espacial dos elétrons, dos pares de elétrons da amônia, né, do NH3, é tetraédrica. Disposição espacial dos pares eletrônicos, tá bom? Importante lembrar disso. Vamos fazer aqui agora do H2O. Vamos fazer aqui do H2O. Apagando aqui. Colocar aqui a distribuição eletrônica do oxigênio. Ela é 1s2, 2s2, 2p4. Então aqui, o oxigênio ele tem 6 elétrons no nível 2, que é o nível mais externo. Vamos que vamos. Vou escrever um pouco mais em cima, né? Porque aqui vai ficar um pouco apertado. Então aqui, oxigênio. Aí ele tem 6 elétrons. Vou colocar um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Tá? Vou colocar 2 em cima e 2 embaixo, tá bom? Opa, aqui ficou 3. Espera aí. Pronto. Agora eu vou colocar os hidrogênios. Um hidrogênio aqui e seu elétron. O outro aqui e o seu elétron. Espera aí que apagou um aqui do oxigênio. Pronto. Bom, se você contar, ao redor do oxigênio eu vou ter também 4 pares de elétrons. Mas a geometria não é tetraédrica da molécula de H2O. Porque eu tenho 2 pares de elétrons que não estão envolvidos em ligações químicas. Tá? Então, a geometria ela será angular. Se eu for desenhar essa molécula com a sua geometria correta, ela será desse tipo aqui, ó, angular. Oxigênio. E os 4 elétrons. É como se eu tivesse isso aqui, ó, de novo comparando com o CH4, que é tetraédrico. É como se eu não tivesse, né? Eu não tenho aqui, eu não tenho essa ligação e nem essa. O que é que sobra? A geometria angular, tá? Na H2O. Vamos para a última, que é a molécula de CO2. Tá? Vou deixar aqui a distribuição eletrônica já do oxigênio. E vou colocar aqui a do carbono. 1s2. Deixa eu apagar aqui. 1s2. 2s2. Está fazendo agora a letra F. 2s2. 2p2. Beleza? Então, a distribuição eletrônica do carbono, a gente vê que a gente observa que temos 4 elétrons no seu nível de valência. Como é CO2, a gente sabe lá da fórmula eletrônica de Lewis que o carbono ele é o átomo central. Então vamos lá organizar isso, né? Carbono, eu vou colocar aqui um elétron aqui, outro aqui, um aqui e um outro aqui. Ao redor dele eu irei colocar os oxigênios. Peraí, eu acho que eu coloquei no lugar aqui que meio ruim. Olha lá. Carbono. Um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. E ao redor dele os oxigênios. Que tem 6, tá? Um aqui. Já coloco já na forma que vocês viram no trabalho passado. Então, bora lá. Pessoal,
A valência do carbono, ele precisa de mais 4 elétrons, tá? E se a gente colocar aqui do jeito que está aqui, ó, ele só vai receber mais 2. Ele vai ficar incompleto. E como é CO2, ele precisa fazer essas ligações com alguém. Com quem que ele vai fazer? Com o oxigênio. Então, agora é a hora de a gente colocar ligações múltiplas. Então, eu venho aqui, apago esse daqui, coloco... deixa eu apagar aqui. Botei de outra cor. Coloco aqui, né? E coloco outro aqui embaixo. E vou apagar aqui também, só para representação, tá, gente? E colocar aqui embaixo, para que eu faça a ligação dupla. Então, aqui, o carbono está fazendo duas ligações duplas. Ou, perdão, é isso, duas ligações duplas. Ligação dupla, lembra que eu falei lá atrás, a gente pode considerar como par eletrônico. Então, ao redor do carbono, eu tenho, entre aspas, dois pares eletrônicos. Assim, qual é a configuração de quem tem dois pares eletrônicos? Lembram? Configuração linear. Então, a molécula de CO2, ele tem a geometria linear. Ela é isso aqui, ó. Linear. Beleza, gente? Deixo para vocês esse desafio aí de terminar, né, fazendo essas outras geometrias. Até a nossa próxima aula. Um forte abraço a todos e até mais!